Olá, esse segundo semestre de 2020 tem sido repleto de anseios reformistas, entre os quais a proposta de reforma tributária. A reforma administrativa foi atenuada e postergada para o ano de 2020, segundo o governo federal, mas a reforma tributária recebeu uma proposta do Senado, outra proposta do Congresso Nacional e ainda uma proposta do governo federal. Diante disso, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia brasileira, propôs, no bojo da sua proposta de reforma tributária, a recuperação de um tributo que seria sobre movimentações eletrônicas. E como ele não deu um nome para esse tributo, a imprensa passou a chamar de nova CPMF, no que ele retrucou dizendo que, na verdade, a CPMF era sobre movimentações financeiras e essa proposta que ele está fazendo é sobre pagamentos digitais. Ele tenta deslocar, né, da CPMF, porque houve uma grande rejeição da CPMF. A CPMF, que é Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, criada no governo Fernando Henrique Cardoso em 1997, extinta durante o governo Lula, não pelo Lula, mas pelo Congresso Nacional, no ano de 2007. Foi tentada ser recuperada em 2015 pelo governo Dilma, não houve apoio, ela estava muito frágil naquela ocasião, caminhando aí para o processo de impeachment, e Bolsonaro, né, que seria um governo tão diferente, tinha um secretário, Marcos Cintra, que no ano de 2019, nos primeiros meses do seu governo, propôs a retomada da CPMF. E, dada essa declaração, muito brevemente, em questão de 2 ou 3 dias, ele tinha sido demitido do seu cargo. Então nós vemos aqui que governos de direita e governos de centro-esquerda propuseram a CPMF, desejam a CPMF ou imposto parecido com ela, né? E aí a pergunta que fica é, a CPMF, ela é um tributo de natureza de esquerda ou é um tributo de natureza de direita? E a minha resposta é que a CPMF tem características que são rejeitadas pela esquerda e que são rejeitadas também pela direita, mas, no entanto, como eu acabei de mostrar agora, né, governos de esquerda ou de direita se propõem a fazer tributos dessa natureza. Por que ela é rejeitada e por que ele propõe isso? Então aí vai uma primeira observação, né? O que seria uma reforma tributária de esquerda? Um princípio fundamental de uma reforma tributária de esquerda seria ter impostos que fossem mais equitativos e mais justos, ou seja, que tivesse uma natureza não regressiva. Em outras palavras, que cobrasse progressivamente mais de quem tivesse mais renda e cobrasse progressivamente menos de quem tivesse menos renda, chamado imposto progressivo, né? Enquanto isso, do ponto de vista da centro-direita, que deve ou deveria estar defendendo ambientes da qualidade do investimento, diminuindo o custo do investimento, interessa um imposto que recaia menos sobre quem faz investimento, quem toma a iniciativa de fazer negócios. A questão é que a CPMF tem características que são rejeitadas pelos dois. Primeiro, porque ela é, sim, regressiva. Ela pode ser levemente regressiva, mas ela é regressiva, ou seja, se um pobre paga uma coisa e um rico vai pagar o mesmo valor sobre aquele mesmo tipo de movimentação ou pagamento. Só que para quem é mais rico aquilo pesa muito pouco e para quem é mais pobre aquilo pesa mais. Logo, pelo critério de regressividade, né, ou critério de progressividade desejável pela esquerda, esse imposto deveria ser rejeitado do ponto de vista da esquerda. Do ponto de vista da centro-direita, né, esse imposto também deveria ser rejeitado porque ele é um imposto que incide sobre cascata, ou seja, ele pega num processo de produção, se você pagou alguma coisa eletronicamente, e se pagar outra no outro processo vai estar incidindo de novo, e ao incidir em diversas etapas do processo econômico, né, ou produtivo, ele vai encarecer o preço do produto final. E, portanto, isso também estimularia não só a venda, mas como a compra, que seria encarecida porque o pagamento, se for digital, vai haver uma incidência desse tributo. Então, seria rejeitado pelos dois. Mas a pergunta é, se eu tenho critérios rejeitados para a esquerda e pela direita, por que governo de esquerda e de direita propõem esse tipo de tributo, né? Eles propõem esse tipo de tributo por uma característica fácil desse tributo, que ele é
um tributo de baixo custo de arrecadação. A Receita Federal tinha apenas 3 funcionários para controlar toda a movimentação da CPMF no Brasil inteiro, um país grande que hoje tem mais de 210 milhões de habitantes, né? Então seria um imposto de baixo custo administrativo. Segundo fator, muito fácil de captar. Ele não precisa de monitoração, precisa de pouquíssima auditoria, né? Nos 10 anos da CPMF não houve uma contestação de tributo, uma sequer, né? Então a judicialização seria menor. Então imposto fácil de arrecadar, com baixa administração, por isso desejável por governos, sejam eles lá de centro-esquerda ou de centro-direita, né? E no momento quando a gente precisa de arrecadação, de uma arrecadação fácil, em cima de uma incidência de uma coisa que acontece cada vez mais na humanidade e cada vez mais no Brasil, a CPMF vira um imposto bastante desejável. Uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, que a gente vai deixar para um outro vídeo, mas é a questão seguinte, ela tem uma incidência ampla, porque tem outros tributos que são progressivos, mas na prática o rico não paga e o pobre mais paga. Será que seria melhor um imposto que, apesar da sua natureza oficial, né, ser uma natureza regressiva, mas que ele incida sobre todo mundo, será que ele não poderia ter um efeito redistributivo diferente do que se espera? Essa é uma questão que a gente vai deixar para um outro contexto, para uma outra ocasião. Por enquanto ficamos por aqui. Um abraço para todos e até outra oportunidade.